Olá amigos, esse é o sexto vídeo do canal Conservador. Antes de começar esse vídeo, eu queria avisar a todos que a página Livros Conservadores está vendendo imãs de capas de livros. Os imãs são muito bons, entendeu? São material americano, resistente, e dá para fazer todos os tipos de modelos, frases, entendeu? Se você tem uma ideia interessante, é só me mandar lá o pedido no Facebook que eu atendo. O link da página vai estar aqui na descrição. Bom, no último vídeo eu comentei o livro do João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras, e nesse estarei comentando o livro do Jorge Caldeira, Mauá, o empresário do Império. Para quem ainda não conhece a biografia do Jorge Caldeira, estarei aí lendo. Jorge Caldeira nasceu em 1955 em São Paulo, com formação profissional de jornalista, foi editor da Folha de São Paulo, Isto É e Exame. É mestre em Sociologia e faz doutorado em Ciências Políticas. Publicou uma biografia de Noel Rosa, De Costas para o Mar, pela editora Brasiliense. Está lendo a contracapa do livro. Pioneirismo, guerras, intrigas, reis e escroques. A carreira do Visconde de Mauá, 1813-1889. Teve de tudo. Para montar a primeira indústria, um grande estaleiro e uma fundição em Niterói, a primeira estrada de ferro e o primeiro banco a operar em grande escala no Brasil, ele teve de brigar contra uma sociedade provinciana que considerava o feitor de escravos como o melhor gerente de recursos humanos. Quando expandiu seus negócios em escala planetária, com 17 empresas em 6 países, aí sim vieram os grandes adversários, banqueiros internacionais, ditadores latinos, políticos de alto coturno e figuras da sociedade passaram a fazer parte da luta diária do Visconde, numa história que se confunde com a do próprio nascimento de um país chamado Brasil. Estarei lendo a orelha do livro. Irineu Evangelista de Souza, barão e visconde de Mauá, começou na vida sozinho numa cidade grande, com 9 anos de idade. Seu primeiro emprego, no Rio de Janeiro, de 1922, dilacerado pelas lutas da independência, foi como caixeiro, uma espécie de office boy, mas não demorou muito para chegar ao topo da profissão. Com 15 anos, já era o homem de confiança do patrão. Com 23, sócio de um excêntrico escocês e, com 30, um dos homens mais ricos do império. Isto, porém, não lhe bastava. Aos 32 anos, depois de se casar com uma sobrinha de 15, resolveu começar tudo de novo. Vende seus negócios comerciais a fim de se tornar industrial, o primeiro do país, depois dono de bancos, estradas de ferro, companhias de navegação e serviços públicos. Logo ampliou seu campo de ação, atravessando as fronteiras do Brasil para levar seus empreendimentos de vanguarda ao Uruguai e à Argentina, vislumbrando uma aliança regional semelhante ao atual Mercosul. Suas opções e estratégias empresariais poderiam ser melhor explicadas com conceitos atuais, como globalização, tecnologia de ponta, multilateralismo. No entanto, como vivia numa sociedade de senhores e escravos, favores e conchavos, Mauá nem sempre conseguia se fazer entender. O crescimento de seu conglomerado chegou a controlar 17 empresas, assustou a tal ponto seus contemporâneos que logo se levantou uma onda de inveja e gritaria. Mas um pouco e Mauá estava enfrentando governos e governantes, guerras, ataques pessoais, pânico entre os clientes de seus bancos. Porém, o empresário nunca esmoreceu, nem mesmo quando se viu obrigado a liquidar suas empresas, forçado pelas leis da época. Velho e rico, continuou trabalhando até o final da vida. Ironicamente, seu acaso e sua morte
coincidiram com o acaso e fim do Império, ao longo do qual, mesmo remando contra a corrente, protagonizou uma aventura empresarial sem paralelo em qualquer outro momento da história do Brasil. Capítulo 1. Os dois imperadores. Rio de Janeiro, segunda-feira, 7 de janeiro de 1861, 4 horas da tarde. Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, voltou para casa depois do primeiro dia de trabalho da semana e submeteu-se ao assalto rotineiro. Assim que a carruagem que o trazia do escritório apontava no portão do palacete de São Cristóvão, as 6 crianças da casa corriam para o saguão de entrada. Enquanto o lacaio abria a porta para ele descer, o cerco se armava. O primeiro pé posto dentro de casa funcionava como sinal para o início do ataque. As crianças faziam o cerco, indo direto ao ponto. Todas enfiavam avidamente as pequenas mãos nos bolsos da casaca, da calça e do colete. Treinadas pela repetição diária da cena, eram rápidas em atingir o alvo. Ignoravam objetos sem interesse, como a carteira e o relógio, mas não deixavam sobrar nenhuma das balas e guloseimas compradas nas melhores confeitarias da cidade. E, enquanto se esbaldavam, formava-se a plateia do escrutínio. As 3 mulheres da casa chegavam para ver a cena, com um olhar bem menos inocente que o dos atacantes. O resto do dia iria despender de certos detalhes da cerimônia, que nunca escapavam a seus olhares. Sabia ler, nos menores gestos do barão, tudo sobre seu humor, sujeito a chuvas e trovoadas. Para elas, observar a incursão das crianças equivalia a consultar um termômetro que indicava com precisão a atmosfera da casa nas horas seguintes. A agilidade de movimentos e a capacidade de resistência aos ataques revelavam o estado geral do recém-chegado. Magro, mais alto do que baixo, 47 anos completados uma semana antes, muito saudável, o barão podia, quando sentia vontade, prolongar bastante a duração da batalha. Se esquivava de golpes, afastava mãos mais afoitas dos cobiçados bolsos, exigia beijos para liberar seu estoque, brincava com as crianças. Eram todos sinais positivos a serem comemorados. Quando ficava meio parado, facilitando as buscas e economizando afagos, o que também acontecia, disparava o sinal de alerta. Nesse caso, elas tratavam logo de analisar melhor seu semblante, avaliando a extensão da tragédia, os olhos claros e miúdos, um pouco afundados, no rosto marcado por uma boca reta, grande apesar dos lábios finos, dizia muito. Por eles irradiava-se seu humor. Nos dias ruins ficavam baços perdidos, dando-lhe um ar distante e amalculado. Seu olhar flutuava em meio à agitação infantil. Olhava, mas não via, e as perguntas dos pequenos muitas vezes caíam no vazio, mesmo quando berradas a centímetros de seus ouvidos. Para as mulheres, essa cena dizia: os negócios andavam complicados. O final do dia seria pesado. Então, não havia remédio. Desvencilhando-se das crianças, o barão cumprimentava rapidamente a mãe, a irmã e a mulher, que já sabiam como agir. Para evitar um mal maior, nessas ocasiões incomodavam-no o menos possível, economizando perguntas e não tocando em problemas domésticos. No máximo, se não fossem solicitadas, ficavam com ele enquanto soltavam a gravata e tiravam a casaca com pressa. O mau humor dava-lhe um sentimento de urgência que só se desfazia na solidão do escritório. Nos dias de tempestade, sempre corria a se refugiar ali.
Sabendo disso, as mulheres garantiam o silêncio das crianças, o que evitava aborrecimentos maiores. Cessadas as atividades domésticas, ele acionava uma rotina especial para espantar seus fantasmas. Andava em círculos, mãos nas costas e passos nervosos, murmurando frases desconexas em português misturadas com palavrões e expressões de matemática financeira em inglês. Sozinho, lutava em imaginação contra seus adversários, nunca explicava ao resto da família os motivos da tormenta, que considerava complicados demais para serem entendidos por leigos. E ninguém, a não ser ele mesmo, podia determinar o momento de dar por encerradas as importantes reflexões que o afastavam do convívio cotidiano. Só depois de vencida a batalha, ele se dignava a atentar para o que se passava ao seu redor. Muitas vezes, apenas o silêncio da madrugada. O Palacete de São Cristóvão era uma aquisição recente da família. Um cliente, sem ter como saldar suas dívidas com o barão, entregou-lhe uma das casas mais invejadas do Rio de Janeiro. Tinha 2 andares, cômodos grandes e confortáveis, e uma atração especial, um belo terraço nos fundos, que davam para um imenso e bem cuidado jardim, onde ele mantinha uma criação de aves ornamentais. Findo os jantares dos bons dias, com a tarde caindo, o ilustre barão recolhia as migalhas de pão da mesa e ia se instalar confortavelmente numa cadeira da varanda ao lado das mulheres, enquanto gozava à cama do crepúsculo carioca, acompanhando a passagem das nuvens e, distribuindo migalhas para os pássaros, ouvia as mulheres na arte de fazer comentários sobre o movimento na casa vizinha, que ficava bem à vista da varanda. Um programa não tinha muito diferente da maior parte das famílias abastadas da cidade, a não ser por um detalhe: a casa do vizinho fornecia ótimos assuntos para conversas. Afinal, era o Palácio de São Cristóvão, a residência do próprio imperador Dom Pedro II. Da varanda podia-se acompanhar com certa facilidade o entra e sai de cortesãos e políticos, quase todos conhecidos da família do barão, e ter um acesso privilegiado às últimas da corte. Graças a esse verdadeiro jornal em movimento, os crepúsculos na varanda do palacete ganhavam um colorido particular. Cada carruagem que chegava ou grupo que passeava pelos jardins do palácio fornecia assuntos para fofocas ou conversas sérias, ajudava a alimentar as eternas querelas familiares. Naquela casa, todas as mulheres tinham opiniões próprias, pequenas e grandes cismas. Volta e meia, bastava um pequeno movimento no palácio ou até uma frase tida, meio à toa, para se acenderem as polêmicas que animavam as tardes. No mundo onde os grandes empresários privados costumavam ter uma única empresa, Mauá apostou na diversificação. No país onde a agricultura parecia destino manifesto, ele montava uma indústria atrás da outra. Enquanto os brasileiros lamentavam a falta de escravos, Mauá implementava administrações participativas e distribuição de lucros para os empregados. Cercado de nobres em busca de feitures, ele contratava engenheiros para desenvolver a tecnologia de seus novos projetos. Se argentinos e uruguaios reclamavam contra a natureza que deteriorava a carne e assim os impedia de exportá-la para o resto do mundo, o barão publicava anúncios nos jornais da Europa prometendo prêmios em dinheiro a quem inventasse um método de conservação. Já que os ingleses duvidavam da
viabilidade do Brasil, ele aproveitava o espaço para crescer ainda mais, usando as brechas que deixavam. Com o sucesso, passou a dividir o mundo entre aliados e adversários de suas ideias, e a ter cada vez mais certeza de que estava no bom caminho. Os muitos anos de sucesso em compreensão haviam transformado o Barão de Mauá num combatente duro e orgulhoso. Não tinha medo de brigas e adorava provar que tinha razão. Sem se importar com o calibre do adversário, julgava-se um pioneiro, daqueles que têm sempre o tempo a seu lado. Mais cedo ou mais tarde acabaria ganhando. Por isso, não se importava muito em trombar de frente sequer com o seu poderoso vizinho em São Cristóvão. Naquela altura de sua vida e fortuna, aliás, estava perdendo de vez o medo de enfrentar todo o governo, que vivia lhe aborrecendo com a mania de meter o bedelho onde ele não achava devido. No começo, tinha até um certo prurido de enfrentar Dom Pedro II. Por causa disso, perdeu paradas, saiu arranhado de vários confrontos, mas jamais desistiu. Agora estava ali, supremo, mais rico do que nunca, desafiadoramente ao alcance da vista do adversário. E naquela noite de otimismo sonhava com uma vitória completamente. O dono do trono era, no país, o único adversário à altura dele, e mesmo assim perderia.